Olá, eu sou Felipe Marinho e estamos inaugurando um novo quadro no nosso canal, que é o Discípulos Cast. Esse quadro é mais uma ferramenta de edificação para a igreja. A primeira série tem como tema Simplificando a Volta de Jesus. E eu estou aqui com Zé Maria, nosso querido Zé, presbítero em Belo Horizonte, que tem estudado há muitos anos esse assunto. Zé, é um prazer estar aqui com você. Para mim é com muita alegria e satisfação de poder participar desse projeto tão importante na vida da igreja, que é produzir esse tema, falar desse tema sobre a volta de Jesus. E quero dizer que eu estou muito animado, empolgado de tudo que vai acontecer aqui. Graças a Deus. Zé, qual é o caminho mais simples para falarmos sobre a volta de Jesus? Felipe, durante todo esse tempo que eu tenho estudado sobre esse tema, sobre esse assunto, eu encontrei 5 cronologias na Bíblia, na Palavra de Deus, e posso citar essas cronologias. A primeira é a cronologia das dispensações, ou períodos, ou tempos, que começa desde a criação até o milênio. A primeira começa é o chamado período da inocência, que vai da criação até a queda, Gênesis 3,15, e da queda até o Sinai, que é o período da consciência, e depois nós temos o período o período da consciência se encerra no tempo da lei, né? Quando em Êxodo 24 ele estabelece aquela nova aliança com Israel, que era a lei do Senhor. E a lei termina em João Batista, quando diz que a lei e os profetas vigoraram até João, desde então se emprega força para entrar no reino de Deus. Portanto, então, a partir daí, nós temos um novo tempo, que é o tempo da graça, que começa na cruz e que termina no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor. E depois disso, vemos para um próximo período, que é o milênio. Então, nós temos o período da consciência, ou melhor, da inocência, da consciência, da lei, da graça e o milênio. Essa é a primeira cronologia. Essa é a primeira cronologia. Depois nós temos a cronologia das 70 semanas de Daniel. Lá em Daniel capítulo 9, 27, fala que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esta cronologia, ela foca basicamente no povo de Israel, mas apresenta uma cronologia bíblica e que você pode ter uma visão clara sobre a volta do Senhor, no completo. E depois nós temos a cronologia de Apocalipse. Por incrível que pareça, apresenta-se uma cronologia do livro de Apocalipse. Mas para você entender a cronologia do Apocalipse, você tem que entender o Velho Testamento, né? E depois temos uma cronologia de Mateus 24. Mateus 24 apresenta uma cronologia, mas basicamente Mateus 24 é uma resposta que o Senhor dá às 3 perguntas dos discípulos, quando eles perguntam: Mestre, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Mas essas respostas de Jesus, basicamente, ela é concluída com arrebatamento. Então, foca-se apenas no arrebatamento da igreja. E nós temos a cronologia também das festas fixas do Senhor, que está lá no livro de Levítico, capítulo 23. Diz: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Dessas 5 cronologias, qual você considera a mais simples? Eu considero a cronologia mais simples é a cronologia das festas do Senhor, chamadas festas fixas do Senhor, né? E estas festas, elas estão divididas em 7 festas. As chamadas festas da primavera e as festas do outono. Na primavera nós temos a festa da Páscoa,
temos a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. E temos as 3 últimas festas, que é as festas do outono, que começa com trombetas, expiação e o tabernáculo, festa dos tabernáculos, até a festa das tendas. Só que no meio dessas festas temos a festa de Pentecoste, que é a festa das colheitas. Essas celebrações para o povo de Israel, elas são apenas festas? Não, são festas proféticas que elas cumprem em Jesus. Como que elas apontam na prática para Jesus? Nós vemos aí as 3 primeiras festas que elas estão relacionadas com a primeira vinda. A Páscoa, né, pães ázimos e primícias. A Páscoa está falando da morte, pães ázimos está falando de uma vida perfeita e irrepreensível. E a primícia fala da ressurreição de Cristo. Depois, no meio, nós temos a festa de Pentecoste, que é a festa das colheitas, que é profeticamente o período que nós estamos vivendo. E depois nós temos as últimas 3 festas, chamadas as festas do outono, que começa com as trombetas, festa das trombetas, festa da expiação e a festa de tabernáculo. Zé, então, simplificando, nós falaremos da volta de Jesus através das festas fixas, por conta da sua precisão cronológica e de seu cumprimento profético. É isso mesmo? Né? Isso mesmo. Nós vamos ver que a escatologia ficará simples e clara quando nós percebermos que estas festas elas têm um cumprimento profético em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 2,16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de festas, de lua nova, porque estas coisas têm sido sombra das coisas que havia de vir. E em Hebreus também, quero ler, Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, Cristo é o cumprimento perpétuo de todas essas festas. E vai ficar simples e clara para a gente. Na hora que a gente começar a detalhar, nós vamos entender bem o cumprimento disso na vida de Jesus. Isto mesmo. Então, não perca os próximos episódios. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe, convide outros irmãos a assistirem essa série tão especial. Aguardamos vocês!